Quando chegamos ao assunto da doutrina da depravação total, o T do Tulip, somos invariavelmente lançados na arena do debate sobre o livre-arbítrio. De fato, a controvérsia histórica sobre o grau do pecado original que nos infecta realmente se concentra nessa questão do livre-arbítrio. Não dá para ter uma conversa de 5 minutos sobre as doutrinas da graça ou sobre a doutrina da eleição sem alguém levantar a questão. E quanto ao livre-arbítrio? E muito frequentemente o debate ou a discussão sobre o livre-arbítrio é colocado em 2 quadros diferentes. Por um lado, a questão da liberdade humana briga com a relação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade e o nosso poder de agir como criaturas volitivas. Mas o outro lado da discussão do livre-arbítrio tem a ver com a questão do relacionamento da queda e do pecado original com o poder da liberdade humana. Deixa eu tomar um momento para ler um resumo confessional dessa disputa que nós encontramos na Confissão de Fé de Westminster, que é a declaração britânica do século XVII da teologia reformada, onde nós lemos essas palavras, aspas, o homem caindo em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de arbítrio quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Então, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Agora, o que essa confissão está dizendo aponta para o caráter radical dessa doutrina, no qual ela afirma que a liberdade do homem em uma certa área foi totalmente ou completamente perdida por causa da queda. Por causa da queda. Não que o homem tenha completamente perdido o seu poder de escolher ou de tomar decisões, mas o seu poder moral de fazer certas coisas foi completamente perdido. E tais certas coisas que estão sendo tratadas aqui é que o homem perdeu a sua habilidade de converter a si mesmo ou de arbitrar por si próprio qualquer bem espiritual. Agora, e aí está o X da questão da doutrina da depravação total. Isso se traduz na doutrina chamada inabilidade moral. Agora eu quero tomar algum tempo para explicar este conceito. E, de novo, nós podemos voltar à visão de Agostinho da corrupção herdada. Pelágio discordava disso e dizia que a queda de Adão afetou apenas a Adão, que não há consequência para gerações futuras, e a semente de Adão peca apenas por imitação, não por causa de alguma condição humana decaída, transferida ou transmitida. Após Pelágio ser condenado pela Igreja, uma posição moderada emergiu e foi chamada de semi-pelagianismo, que ensinava que sim, houve uma queda, que toda a raça humana foi afetada pelo pecado de Adão e que todos nascemos com uma natureza corrompida. Mas tal natureza corrompida deixa o que eu vou chamar de uma espécie de ilha de justiça.
pela qual ainda permanece um vestígio da justiça original, que apesar de tal pessoa precisar da ajuda da graça divina para ser salva, para se tornar santa, ainda assim permanece um poder dentro da vontade da criatura que pode cooperar com a graça de Deus ou rejeitar a graça de Deus. Então, em última análise, a razão pela qual algumas pessoas virão a Cristo e outras não, algumas serão redimidas e outras estarão perdidas, será enraizada derradeiramente na decisão humana e em tal poder que permanece na vontade após a queda. Agora, de novo, Pelágio disse que uma pessoa pode viver uma vida perfeita sem a graça. E disse que a graça facilita a redenção, mas ela não é necessária. As pessoas elas podem ser perfeitas e, de fato, ele argumenta, algumas já alcançaram a perfeição sem nenhuma assistência de Deus. Os semi-pelagianos discordaram de Pelágio neste ponto, dizendo: não, a graça é absolutamente necessária. É uma pré-condição para qualquer um ser redimido. Não se pode ser salvo sem a graça. Contudo, a graça não está sozinha. É graça mais outra coisa. Graça mais os esforços do arbítrio humano, na força que permanece intacta após a queda. Agostinho foi um dos principais arquitetos da ideia que foi recuperada na reforma do século XVI em um dos solas dessa época, e a ideia chamada de sola gratia, pela graça somente. Agostinho estava dizendo que a queda é tão profunda e que o poder do pecado é tão forte no coração humano que apenas Deus, por sua graça e apenas por sua graça pode mudar a disposição da alma humana para trazer tal pessoa à fé. Então, na questão aqui é se o homem caído tem a habilidade intacta, o poder moral intacto para aplicar-se ou abraçar por suas próprias forças as ofertas de ajuda e assistência que vêm a nós de Deus. Ou é necessário que Deus faça o trabalho inicial da recriação na alma, antes que a pessoa caída tenha o poder moral de dizer sim ao Evangelho. Então, o que nós estamos falando aqui é a chamada iniciativa divina. Agostinho diria que antes que uma pessoa venha a Cristo, Deus trabalha unilateralmente, monergisticamente, independentemente e soberanamente, mudando a alma do pecador, resgatando-o da cadeia da escravidão moral pela qual ele é, por natureza, morto em pecado e transgressões. E nesse estado de morte espiritual, ele é moralmente incapaz de ressuscitar a si mesmo. Que Deus tem que vir e soprar nova vida espiritual e poder na alma de tal pessoa. E, para usar a linguagem de Paulo, despertá-lo de um estado de morte espiritual e produzir fé no coração da pessoa, antes que tal pessoa tenha poder para vir a Cristo. Agora, tais pessoas sim vêm a Cristo, escolhem a Cristo, vêm voluntariamente, alegremente e tudo mais, mas não até que Deus faça sua obra de graça soberana em trazer tal pessoa da morte espiritual para a vida espiritual. Chamamos isso de renascimento monergístico ou regeneração monergística.
que é a obra de Deus apenas, e uma vez que não há nada que eu possa fazer para conquistar ou merecer, para ser digno ou provocar, devo confiar meu caso apenas à graça de Deus e apenas na graça de Deus. Agora, um dos importantes textos bíblicos que fala sobre isso é encontrado no Evangelho de João, no qual Jesus faz uma afirmação um tanto espantosa. Ele diz em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora nos lembramos de antes da conversa de Jesus com Nicodemos, que veio até ele à noite. Jesus fala sobre a necessidade de uma pessoa ser renascida, antes que ela sequer pudesse ver o reino de Deus, sem mencionar entrar no reino. Nessa discussão com Nicodemos, Jesus disse a ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E assim como Jesus faz este forte contraste entre carne e Espírito, então também faz o apóstolo Paulo quando fala da metáfora da guerra que acontece entre a carne e o Espírito na pessoa que foi convertida. Mesmo quando você é nascido do Espírito, a carne não é completamente aniquilada e há essa luta contínua. Mas até que o Espírito Santo mude a sua vida, tudo o que você é carne. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Em seu nascimento natural, em seu estado natural, você é nascido do estado de sarx, grego, o conceito bíblico de carne, nessa condição caída, onde os desejos do seu coração são apenas continuamente perversos e cujos o apóstolo diz que você anda de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, e que você está morto em seu pecado. Esta é a condição da carne. Agora aqui em João 6, Jesus diz que a carne para nada se aproveita. Em seu debate com Erasmus de Roterdã, Lutero, em possivelmente sua mais famosa obra sobre a escravidão do arbítrio, trabalhou sua exposição deste texto bíblico, golpeando continuamente a Erasmus por dizer que a carne faz algo no processo da salvação, que ela não é apenas significante, mas que é essencial, e não apenas que dela se aproveita algo, mas que se aproveita tudo, porque em última análise repousamos sobre este inato poder moral dentro de nós que não é tocado ou encarcerado pela queda, e que o poder da carne aqui é para inclinar alguém ao bem espiritual, e alguém exerce a inclinação apropriada do que se aproveita a vida eterna. E Lutero, nunca se cansando de debater com Erasmo, diz que nada não é um pequeno algo. Ele diz que Jesus está falando sério quando fala que da carne nada se aproveita. Então ele continua para fazer esta afirmação: ninguém pode vir a mim a menos que pelo Pai lhe seja concedido. Agora esse texto é muito importante, pois começa com a afirmação ninguém. E se você estuda a parte da gramática da lógica,
você reconhecerá esse conceito como uma proposição negativa universal. Ela descreve algo negativo de todos na classe do homem. Agora, eu gostaria de poder dizer que isso é usado de uma maneira específica, que só se refere à inabilidade moral herdada do sexo masculino. Infelizmente, o uso aqui no grego é abreviação de humanidade. Jesus está dizendo é que nenhuma pessoa humana, ele está dizendo algo negativo sobre todo mundo. Agora, de novo, a próxima palavra é crucial. Ninguém pode. Não é ninguém tem permissão. Sabemos a diferença entre poder e ter permissão. Falamos disso muitas vezes. Eu me lembro quando eu estava na escola e eu perguntava à professora: eu posso ir apontar o meu lápis? E ela respondia: tenho certeza de que você pode, mas não tem permissão. Tenho permissão para apontar meu lápis? E descobri que aquela professora estava evadindo. De fato, ela era ubíqua. E todos já tiveram uma professora igual alguma vez. Aquela professora que diz: tenho certeza de que você pode. A pergunta é: tenho permissão? Não estamos falando aqui de permissão, mas a palavra pode descreve a habilidade ou capacidade. E o que Jesus está dizendo aqui é que nenhum ser humano tem o poder ou a habilidade para fazer algo. Agora, essas são palavras poderosas vindas dos lábios do nosso Senhor. Não é Agostinho, Calvino ou Lutero. É o próprio Cristo dizendo algo sobre a habilidade do homem. E ele diz: ninguém é capaz. Ninguém tem o poder de fazer o quê? De vir a mim. Então há uma herdada falta de habilidade de algum tipo para os seres humanos virem a Jesus de alguma maneira. Agora, obviamente, quando ele diz vir a mim, ele não está dizendo geograficamente. Obviamente, nenhum de nós tem a habilidade de ir a ele em sua presença terrena na Palestina, porque ele não está mais lá. Ele não estava dizendo que nenhum homem era capaz de descobrir onde ele morava. O vir a mim é a maneira pela qual ele chama pessoas a abraçá-lo em fé para a salvação delas. Agora, eu não acho que há qualquer estudioso bíblico que discutiria que é disso que Jesus está falando aqui a respeito de vir a ele. Ninguém pode vir a ele a menos indica uma condição necessária que precisa ser cumprida antes que a consequência desejada possa possivelmente acontecer. Então esse a menos aponta para algum sine qua non, alguma coisa absolutamente essencial que tem que acontecer antes que uma pessoa possa vir a Jesus. Agora, e o que é? Aqui ele simplesmente diz: ninguém pode vir a mim a menos que pelo Pai lhe seja concedido. Antes no texto ele fala que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A palavra que é usada aí é traduzida pela maioria dos dicionários pela palavra obrigar. Não apenas uma atração externa tentando atrair as pessoas a vir a ele. A ideia aqui é que Deus tem de fazer algo neste ponto. Deus tem que capacitar a pessoa a vir. Esse é o ponto-chave. Que nós, de acordo com a doutrina da depravação total, perdemos a nossa habilidade humana natural de vir a Jesus. Nós ainda fazemos escolhas, mas as fazemos de acordo com os nossos desejos. Esta é a essência da liberdade, ser capaz de escolher de acordo com seus próprios desejos ou inclinações. Mas é uma espada de dois gumes.
Não apenas nós somos livres no sentido de que nós escolhemos de acordo com os nossos desejos, mas não podemos não ser livres nesse ponto. Não apenas temos a permissão de escolher o que queremos, mas o único tipo de escolha que é real é aquela que é feita de acordo com o que você quer. Então somos todos livres no sentido de que podemos fazer o que nós queremos. Mas esta não é a liberdade nobre da qual o Novo Testamento fala. Ela não aborda o problema da escravidão moral e o que o pecado original ensina e a doutrina da inabilidade moral encontrada sob a assinatura da depravação total significa que somos escravos de nossos próprios desejos e que por natureza nós não temos desejo por Cristo ou pelas coisas de Deus. Então livremente o rejeitamos. Enquanto escolhemos o que queremos, o que não queremos é Ele. A menos que Deus mude o desejo do coração. É por isso que não é chamada inabilidade natural, mas inabilidade moral. Não temos o poder ou a habilidade de amar o bem. Para isso acontecer, nós temos que ser mudados. Deus tem que intervir e em sua graça Ele tem que nos resgatar da morte espiritual e da outra metáfora, escravidão espiritual. Ele tem que nos dar o presente da fé, criando ressurreição espiritual no coração e na alma. Então este é o primeiro ponto do acróstico, a depravação total. Se refere ao grau de corrupção que é tão severo que não existe ilha livre da escravidão, da corrupção, encontrada nos profundos abismos da alma humana. Mas até que sejamos nascidos do Espírito, nós somos carne. E a única maneira pela qual nós podemos um dia vir à fé é quando Deus, em sua graça somente, nos liberte, fazendo com que nasçamos pela segunda vez, pelo poder criador do Espírito Santo.